Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Textos para questões 1 e 2. Então nós teremos esse texto e algumas informações que a gente vai resolver essa e a próxima questão aqui. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. As soluções podem ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto dissolvida. Uma solução é classificada como saturada quando a quantidade de soluto dissolvida for igual ao coeficiente de solubilidade. Então, a quantidade máxima que pode ser dissolvida numa determinada quantidade de água. Nós adotamos em torno de 100 gramas de água, ou às vezes a gente até fala em relação por quilo de água. 100 gramas ou quilo, isso não importa. A gente vai ver ali na tabela o que está pedindo, né? Então vamos lá. Se a quantidade do soluto for inferior ao coeficiente de solubilidade, a solução é classificada como insaturada. Então, por exemplo, do cloreto de sódio, a temperatura ambiente, ele se dissolve em torno de 36 gramas a cada 100 gramas de água na temperatura ambiente. Então, pessoal, se eu colocar 30 gramas, não atingiu o coeficiente de solubilidade, que é 36 gramas a cada 100 gramas de água. Se eu estou considerando sempre 100 gramas de água nesse caso, eu não atingi, então vai se dissolver por completo. Aí está falando, e no caso da quantidade absoluta dissolvida for superior ao coeficiente de solubilidade, a solução é classificada como supersaturada. Então eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho em relação a quê? Se eu tenho 36 gramas do cloreto de sódio que se dissolve na temperatura ambiente a 100 gramas de água, se eu colocar 45, vai dissolver os 36 que eu atingi o ponto de, o coeficiente de solubilidade dele, ou o ponto de solubilidade dele, e o restante vai ficar de corpo de fundo, no caso 9 gramas, tá? Somente isso, para a gente ter essa ideia. Aí ele está falando aí, ó, considere o coeficiente de solubilidade do A e do meu B, eu tenho a temperatura também. Então, olha lá, coeficiente de solubilidade do soluto A em 100 gramas, que é o SA, e os coeficientes de solubilidade do soluto B em 100 gramas de água. E T é a minha temperatura, medida em graus Celsius. Então nós temos aqui, ó, a solubilidade do soluto A pode ser expressa em função da temperatura pela seguinte equação. Então eu tenho solubilidade do meu soluto A é igual a 20 mais 0,02 vezes T ao quadrado. E a solubilidade de B pode ser expressa pela seguinte equação. Aí fala, legal, vem essas coisas, raiz, tudo isso, só para nos encher o saco. Mas não é difícil, vamos analisar ela. Pessoal, aqui a gente vai ter o quê? Ó? Então tá, esse é o texto que é fornecido para resolver as minhas duas questões. Então, uma solução saturada do sal B, então, pois muito bem, eu tenho o soluto B a 36 graus Celsius com 250 gramas de água é aquecida até 64. Então, eu tenho duas temperaturas que vai me influenciar na questão do coeficiente de solubilidade que a gente vai fazer por essa equação aqui do meu soluto B. Tá bom, vamos lá. A gente vai fazer agora. Eu tenho 250 gramas. Então, antes de mais nada, lembrando, pessoal, tá vendo que ele sempre está falando, ó, dissolvido sempre em 100 gramas de água. Isso é mais comum da gente ver, tá, pessoal? Em 100 gramas de água aqui nesse caso, tá? Nesse caso. Pois muito bem, vamos lá. Se a gente pega essa solução aí, o que ele está falando? Eu tenho 250 gramas de água, eu quero saber solução saturada. Qual é o máximo que pode ser dissolvido do meu soluto B? Então, se eu tenho meu soluto B aqui, pessoal, eu já sei que eu só vou utilizar a equação que está com a seta ali. Então, vamos lá. Eu tenho 36 graus Celsius. Eu vou ter qual equação? Eu sempre vou pegar essa daqui, tá? Então, olha lá. Eu tenho SB é igual a 80 menos 6
Raiz de t. Raiz de t, pessoal, é a minha temperatura. E qual é a minha raiz de 36, no caso que eu tenho a temperatura aí? No caso, vai ficar exatamente assim, pessoal. SB é igual a 80 menos, vou colocar entre parênteses aqui, ó, 6 vezes a minha raiz quadrada de 36, não é 6? Então, 6 vezes 6 vai me dar 36. Então, meu SB aqui é o quê? Se eu pegar 80 menos 36 vai ser igual a... Aqui vai ser igual a 44 gramas em 100 gramas de água. A qual temperatura? A 36 graus. Vamos calcular agora de 64 graus Celsius. Eu vou ter a mesma condição, só que a minha temperatura aumenta. Então, eu tenho a minha equação aqui, ó. SB é igual a 80 menos 6 raiz quadrada de 64. Qual que é a minha raiz quadrada de 64? É 8. Então, eu vou pegar aqui, ó, 80 menos, vou colocar entre parênteses, 6 vezes 8, vai me dar quanto aqui, ó? 6 vezes 8, quanto que é? Não é 48? Então, 80 menos 48 vai me dar 32, desculpa. 32 gramas a cada 100 gramas de água. Achei outro dado. Pessoal, isso é uma coisa que tá vendo, ó. Conforme eu aumento a temperatura, eu diminuo a minha solubilidade. A 36 graus, 44 gramas a cada 100 gramas de água. E a 64 graus, 32. Isso influencia, pessoal? Existe substâncias desse jeito? Existe, tá? Existe sim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a análise. Então, vamos separar aqui. Eu sei que o que ele está falando aqui, ó? 250 gramas de água. Vamos ter que pegar de novo as duas temperaturas. Então, eu tenho aqui, ó, 36 graus. Lembrando que a gente só está fazendo análise de apenas um soluto. Eu sei que a 36 graus Celsius do meu soluto B, vou até colocar aqui, ó, soluto B, eu tenho 44 gramas do meu soluto B, eu vou colocar de B, em 100 gramas de água. É o que eu tenho. Quanto que eu vou ter dissolvido em 250 gramas a 36 graus Celsius? Não sei. X a 250 gramas de água. Faço minha regra de 3. Multiplico em cruz. Eu vou ter 100 vezes x, que é igual a 44 vezes 250. A gente não precisa nem colocar aqui gramas, porque a gente já sabe que o resultado final vai ser em gramas. Vou fazer aqui, ó, a setinha que eu vou vir aqui pra cá, pessoal, para dar espaço pra gente resolver o de 64. Então, vamos lá. Se eu tenho 100x, olha lá, 100x, eu vou ter 44 vezes 250. Pega a calculadora aí. Então, 44 vezes 250 vai me dar 11.000. Então, x, então eu tenho 100, né? Multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 11.000 dividido por 100, eu vou ter 110 gramas. Opa, 110, não 111. 110 gramas de B, tá bom? Então, eu vou ter 110 gramas de B a 36 graus.
Vamos agora fazer de 64. Vamos lá? Então vamos lá. 64, eu sei que eu não tenho 32 gramas de B que se dissolve em 100 gramas de água. Qual a massa que vai ser dissolvida? Vou colocar de Y em 250 gramas aqui, pessoal, de água, na temperatura de 64 graus. Faça a mesma coisa, olha lá, multiplique em cruz. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente ter essa noção. Então eu tenho 100 vezes Y, que é igual a 32 vezes 250. Faço a minha regrinha de 3. Eu tenho, então, 100Y, que é igual. Quanto que é 32 vezes 250? Pega a calculadora aí. Vamos fazer. 8.000. Então, eu pego meu 100, tá multiplicando o Y, passo para o outro lado, dividindo. Corto 2 zeros, eu vou ter 80 gramas de B. Tá vendo, pessoal? Então eu tenho dois dados aqui, que a 36 graus Celsius solubiliza 110. A 64, 80 gramas. Agora a gente vai ver aqui em relação ao que está se pedindo, né, as afirmações. A gente já tinha que ter essa noção aqui. Então vamos lá. 1. A massa dissoluto na solução inicial é 88 gramas. Aqui, vou colocar até aqui, ó. 1. É correto ou incorreto? A gente viu, a massa dissoluta na solução inicial, que é a 36 graus Celsius, eu tenho quanto? 110. Não chega nem 88. 88 é muito abaixo. Então ela tá falsa. Ela é errada, falsa. 2. A solução final é insaturada? Nesse caso, a solução final, que é 64 graus Celsius, que eu aqueci. Como que eu vejo isso? Pessoal, eu tinha 110. Me dissolve somente 80 a 68 graus, a 64 graus. Se eu tinha 110, eu não tenho uma massa maior do meu soluto. Se eu tenho uma massa maior do meu soluto nessa determinada temperatura que só dissolve 80, quanto que vai me sobrar? Então eu tenho aqui, ó, 110 gramas do meu soluto B menos 80, quanto que vai ficar precipitado? 110 menos 80 vai estar 30 gramas. Então, no meu recipiente, a 64 graus, ó, Celsius, eu tenho minha solução e eu vou ter um resíduo aqui, pessoal. Eu vou ter um resíduo aqui, que é 30 gramas. Então, ela não é insaturada. No caso, ela vai ser supersaturada. Então, é falsa também a minha 2. 3. Na solução final, a massa dissoluto que precipita é igual a 20 gramas? Não, é falsa também. Olha aqui, a gente achou que a massa que precipita é de 30 gramas. Então, todas as minhas afirmações estão erradas. Então, ou são corretos apenas os itens e nenhum. Todos são falsos. Tá vendo que a gente está falando isso, pessoal? Tá vendo a diferença que a gente faz para responder? Por que você acha que eu fiz todos esses cálculos aí? Ficou meio apertado por falta de espaço. Mas entenderam? Em questão, vai colocando, vai parando o vídeo, volta, não entendeu, volta, não entendeu? Coloca a dúvida aí no comentário que assim que eu puder, que eu visualizar, eu já tiro, tá?
Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, já tiro as dúvidas de vocês e faço o vídeo em questão. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!